nós queremos avançar no nosso tema que nós estamos desenvolvendo, multiplicando a oração, crer para ver. E hoje nós queremos falar sobre oração alinhada com as promessas e a vontade de Deus. Nós sabemos, queridos, que a prática da oração é um eterno aprendizado. Nós sabemos também que o relacionamento com Deus, ele tem que ser dinâmico. E jamais o nosso relacionamento com Deus tem que estar, sendo contaminado com a rotina, com o corre-corre. Mas nós precisamos sim ser intencionais, sermos realmente focados a não abrir mão deste relacionamento com Deus. E como nós falamos na semana passada, a oração não pode se tornar uma tentativa de convencer a Deus, pois Ele já deu. Então eu queria que lá em 1 João, e até na semana passada, na velocidade da mente, eu falei o texto, mas na referência que eu quero abrir, introduzindo hoje, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto aos que pedimos, e estamos certos que também obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então nós temos aqui como base da oração, que nós temos certeza de que quando oramos segundo a sua vontade, e a vontade de Deus, ela é perfeita. Lá em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela traz para nós uma segurança. E no nosso relacionamento que temos com Ele, nós temos que estar realmente consciente disso. E Jesus, certa vez, quando estavam ali discutindo sobre a ressurreição, Ele declarou algo assim muito importante: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Num outro versículo diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E quando nós não temos um conhecimento aprofundado, ou então nos acomodamos no que sabemos e não avançamos e não prosseguimos, nós vamos perecer. Porque relacionamento com Deus tem que ser dinâmico. É evidente que 99% ou quase nunca nós veremos uma sarça ardendo, ou uma sarça, um mato pegando fogo. Talvez a gente também não veja a nuvem do tamanho da mão do homem. Mas o que é importante? Nós temos segurança pela palavra. Nós temos convicção pela palavra de quem nós somos. E nós temos que entender que Deus nos chama para termos um relacionamento com Ele de pai para filho, de filho para o pai. E nós temos que não abrir mão disso. Pois todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, que tenha você, no seu coração, que independente da circunstância, independente das experiências, independente das lutas e problemas que você enfrenta, não abra mão da sua identidade. Você é filha, e você, como já tenho explicado e reforçado, o fato de você ter aceito Jesus, você então nasceu no reino de Deus, você desfruta da presença dEle. Então a vontade dEle é que a gente intensifique, que nós realmente sejamos separados. Lá em Tessalonicenses diz que a santidade, a vontade de Deus é que sejamos santos, que nós sejamos separados. Quando a gente ouve essa palavra santo, a gente cria-se um susto. Mas eu, santo? Não, o que significa ser santo? É ser separado. E para descobrirmos, para intensificarmos o conhecimento da santidade, é se separando
para estar na presença de Deus. É você cultivando a sua oração que, como Jesus mesmo disse, entra no seu quarto, quer dizer, se fecha, se isola, se separa do corre-corre, separa e coloca a sua vida diante do altar. Então a vontade de Deus é que nós sejamos verdadeiramente abençoados. Então, Carlos, mas a minha oração, então, como que eu sei se é vontade de Deus ou não? O próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito aquilo que é a vontade dEle, o que Deus quer para nós. E tem um outro verso que diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis para gastar nos seus delitos, nos seus deleites. Então, quando a nossa oração está motivada a coisas perecíveis ou no sentido de motivação errada, Deus não responde. Mas quando estamos conectados com a vontade dEle, então nós vamos estar seguros de que o nosso relacionamento, a nossa oração se baseia na paternidade de Deus. A palavra de Deus, ela revela a vontade de Deus. Lá em João 15:17 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então a palavra de Deus tem que permanecer, porque a palavra de Deus é o alimento da nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, meu amado, você e eu somos desafiados e temos que ser intencionais em gastarmos tempo com Deus e com a sua palavra. Nós precisamos conhecer. E quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais argumento, mais segurança, mais certeza você vai ter de quem é Deus e de quem nós somos. Hoje aqui, a abertura do culto com uma coisa tão linda, nós ouvimos aqui várias facetas do caráter de Deus. Mas este conhecimento tem que ser tão íntimo dentro de nós, que nós tenhamos, segurança. Então, se nós permanecermos em Cristo e guardarmos a palavra dEle, nós vamos então receber o quê? Esta segurança de que nós somos nele e por Ele. E nós temos que permanecer, a palavra ser o nosso alimento, e aí sim, nós podemos pedir e nós vamos receber. Porque às vezes nós pedimos sem ter consciência do que estamos pedindo. A oração poderosa não está desconectada da palavra. A oração onde Deus responde está totalmente ligada à palavra. Pois a palavra, conhecereis a verdade e ela nos liberta. Então a palavra, ela traz para nós esta segurança. E nós temos entendimento de que a palavra de Deus, ela é revelada em Cristo. Pois Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra é a verdade. Em Cristo nós temos a compreensão da palavra. Pois Jesus se tornou realmente, o verbo se fez carne. Em Cristo, quanto mais íntimos nós nos tornamos dele, mais compreensão teremos da que a palavra de Deus nos ensina. E Romanos, já falei aqui, Romanos 10:17 diz: a nossa fé será alimentada pela palavra. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Que bom que você vem nos domingos aqui para ouvir a palavra de Deus. Que bom que você, além daqui, você lê a palavra diariamente. Você está buscando no seu devocional o conhecimento da palavra. E eu te encorajo. Ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, desenvolva um tempo a sós com Deus, pois isto vai fortalecer você. O seu espírito será alimentado. Então nós precisamos usar a palavra como espada. Na nossa batalha do nosso dia a dia, nós precisamos ter a palavra como uma arma de guerra. E quando você estiver realmente passando por uma situação difícil, e você diz assim: ai, será que eu vou vencer? Aí você tira a espada, você traz uma promessa da palavra, porque Deus, Ele é o Deus do impossível. Deus é Deus que dá para nós os recursos na sua palavra e a segurança de que nós não estamos sozinhos.
Então a palavra de Deus traz o quê? Se você está passando por uma situação de medo, traga a palavra. Lá nós temos um dos versículos sobre a questão de medo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Quanto mais você traz a palavra na circunstância, se você está passando por uma doença, traga a promessa de Deus: pelas tuas pisaduras eu sou sarado. Então nós temos que usar a palavra como arma, como defesa, como estarmos liberando, profetizando, orando a palavra, pois assim nós estamos harmonizando aquela situação ao propósito de Deus na nossa vida. E as promessas é o fundamento deste conhecimento. Quanto mais você conhece, mas Carlos, a gente não pode só conhecer as palavras, tem que conhecer os deveres, mas comece pelas promessas. Comece pelas promessas. Eu creio que você já vai ter uma grande descoberta ao conhecer as promessas. E olha o que diz aqui em Isaías 51:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Então quando você ouve a palavra, quando você medita na palavra, ela é semente que vai gerar em nós fruto, e esta palavra então vai trazer para nós segurança, e as promessas de Deus têm que ser práticas na nossa vida. 2 Coríntios 1:20 diz: pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Em Cristo, as promessas que tem na palavra, em Cristo você tem o sim. Então as promessas de Deus se cumprem em Jesus, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. Amém significa assim seja. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus, e principalmente se Deus prometeu, Ele cumpre. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Então nós temos que ter, estas verdades na nossa boca. Para ter na nossa boca, nós precisamos encher o nosso coração destas palavras, das promessas, dos desafios, de tudo que a palavra de Deus traz para nós. Então nós temos que buscar isso diariamente. Por isso que lá em Josué fala sobre nós meditarmos de dia e de noite nas promessas, na palavra de Deus, pois ela vai fazer que prosperemos em tudo o que fizermos. Então, amados, nossa vida cristã ela tem que ser alimentada pelas promessas, pela palavra no seu todo. E aí então um texto que para mim é muito forte, 2 Pedro 1, 3 e 4, eu vou ler 3, mas o 4 fala das promessas. Visto que o seu divino poder tem nos dado todas as coisas que conduzem à vida, e a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude. Então olha, o seu divino poder tem nos dado tudo que diz respeito à vida. João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Nós temos segurança de que Jesus declarou lá no Calvário: tudo está consumado. Então nós temos convicção de que Deus cumpriu realmente o propósito, e Ele está nos revelando, trazendo à luz de que as promessas de Deus têm que ser vividas. E o verso 4 diz: pelas quais, pela glória e virtude, pelas quais nos é dada as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participante. Do que está lá? Repete, lê lá comigo. Participantes da natureza divina. O que é natureza divina? É você ter o divino em você. É você ter Deus em você. Quem tem Jesus no coração, dá uma aleluia. Então, quem é Jesus? O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado da minha vida, que tira o pecado de todos aqueles que crê. Então olha bem, você e eu temos a presença de Deus, pois Deus prometeu que Ele viria fazer morada em nosso coração. Quem aqui tem o Espírito Santo, dá um glória a Deus. Então nós temos o quê? Quem é o Espírito Santo?
O Espírito Santo é o Deus, a Trindade vem em nós. E o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então estas promessas têm que estar seguras em nossos corações. Através das promessas, nós somos participantes da natureza, porque Deus prometeu, Ele cumpre. Eu vou buscar-me-eis e me achareis. E Deus está chamando cada um de nós para esta compreensão. Mas às vezes a nossa oração está baseada somente na petição. Você chega diante de Deus só para pedir. Mas Deus está te chamando para que você e eu tenhamos intimidade com Ele, pois Ele é verdadeiramente o nosso Pai. Então nós precisamos, ter resposta para os nossos desafios. Você está ansioso? Filipenses fala sobre ansiedade, Filipenses 6:7. Se você está precisando de sabedoria para tomar uma decisão, a palavra de Deus promete lá em Tiago que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele lhe concede. Se você está precisando de uma clareza, de direção, lá em Provérbios 3:5 em diante diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Você está muito agitado com muita coisa. Lá em Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então você tem que buscar, o remédio certo para a situação em que você está vivendo. Se você está num momento desafiador, lógico, irmãos, nós teremos desafios. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele falou da vida abundante, mas também falou dos desafios. Então todos nós passamos por lutas. Sim, um momento de um luto é dolorido. Lógico que há esperança, há convicção, mas a dor é um processo de você vencer o luto trazendo as promessas. Você que está passando por um momento desafiador nas finanças, você está desempregado, é momento de você começar a não lamentar: está vendo? É a crise, está vendo? Esse país não tem jeito, acho que eu vou mudar daqui, quem sabe se eu for para outro país. Meu amado, tem que mudar dentro de você, as suas convicções. Deus, olha, estou aqui por um tempo sim, mas Deus me dá sabedoria, me abre a porta e começa a declarar, a confessar a palavra. E Deus vai começar a operar milagres na sua vida. Lembra daquela passagem do Vale dos Ossos Secos? Ela falou: porventura, Deus pergunta, porventura poderá ter vida esses ossos? Porventura você pode ter um emprego neste país? Porventura você pode ter saúde? Porventura você pode ter um casamento feliz? Porventura você pode receber um milagre? Aí o profeta: tu sabes, Senhor. Então ele disse assim: profetiza. Profetizar é você declarar a verdade. Então declare a verdade nesta situação que você está vivendo. Comece a declarar verdades a respeito dos seus filhos, que talvez estejam em caminhos tortuosos. Comece a declarar verdades sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre o seu emprego, sobre o seu negócio. Comece a profetizar, a liberar palavras de bênção. E olha, amanhã é segunda-feira, que você possa acordar e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou vivo. Obrigado, porque nesta semana eu terei a melhor semana da minha vida. E o que é a melhor semana? É intimidade com Deus. Porque se você cair, Ele levanta. Se você pecar, Ele perdoa. Se você vacilar, Ele te dá direção. Então Deus está presente na nossa vida. Então nós cada dia, este é o dia que o Senhor fez, nele eu vou me alegrar. E me alegrar na onde? Nas provas. Me alegrar aonde? Nas alegrias. Alegrar aonde? Em todos os momentos. Pois a palavra de Deus nos chama: em tudo dai graça. Então, amado, é essa mudança na nossa mente, é esta renovação da mente que vai mudar a nossa história. Porque às vezes vivemos uma vida, de um sobe e desce. E nós revelamos quem nós somos pelas nossas palavras. Nós revelamos
quando nós estamos passando por uma luta, nós demonstramos o nível de fé que nós temos pelas nossas palavras. Mas Deus está nos chamando para transbordar o nosso coração da presença dEle. E a boca vai falar o que está cheio o coração. Então nós precisamos, sabe, declarar. Carlos, eu sou um pecador miserável. Que bom. Que bom que você é um pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou, veio buscar quem? Pecadores. O doente é que precisa de médico. É o pecador que precisa de Salvador. E quem é o Salvador? Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus tem poder para transformar. E quando você, como pecador, como nós como pecadores, reconhecemos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós vamos nos fortalecer. A intimidade com Deus é que quando tropeçamos e caímos, tem gente que deu uma pisada, deu um vacilo, não vou mais na igreja, porque olha, eu sempre prometo, não cumpro. Está faltando o conhecimento de quem é Deus. Está vendo? Errei. Seja humilde. Seja humilde para reconhecer o seu pecado e confessar diante de Deus. Seja humilde para chegar para a esposa, para o marido, para o patrão, para o amigo e dizer assim: irmão, olha, eu falei demais, eu reagi errado. A humildade traz a presença dEle. Então nós temos que ser praticantes desta verdade. Então, meu amado, que nós possamos, sabe, conhecer as promessas de Deus para aplicar na nossa vida. E eu sempre falo algumas vezes eu falo na Santa Ceia. O pecado não pode ser impedimento de você participar da ceia. Como assim? Porque a Santa Ceia é a oportunidade que Deus está te dando de você dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, eu errei. Cara, mas errei de novo. Eu te pergunto, quantas vezes você tem que perdoar o seu próximo? 70 vezes ao dia. E eu te pergunto, quantas vezes Deus te perdoa? Quantas vezes Deus nos perdoa? Então por que fugir da presença de Deus porque você pecou? Sabe por que você foge? Porque você é orgulhoso. Você se considera mais do que Deus. E você não se perdoa e foge. Se Deus nos dá esta ordem, e aí sim nós vamos lá para Lamentações. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Carlos, então estou tranquilo, posso pecar à vontade? A Bíblia responde. Que bom então, Carlos, estou feliz, porque tem uma vírgula. De jeito nenhum. Mas esta compreensão de que Deus me perdoa quando eu confesso, me impulsiona a amá-lo. Não para justificar a permanência no pecado. É você realmente compreender de que você não precisa carregar a culpa, mas você precisa dizer: Deus, eu te amo tanto. Eu vacilei de novo, Senhor, mas eu estou aqui, estou tomando posição. E eu vou realmente estar vigiando e orando. Eu vou estar atento. Eu vou usar a Tua palavra. E a Tua palavra diz: não mais eu, quem vive é Cristo que vive em mim. Que hora você tem que falar isso no culto de Santa Ceia? Não, você tem que acordar diariamente e dizer: não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Na hora da tentação, respira fundo: quem sou eu? Quem vive em mim? Senhor, não é a minha vontade, não é os meus impulsos. Quem vive em mim é maior do que esse pecado. Então quero te louvar porque já venci. Não me deixes cair em tentação e me livra do mal. É tão prático assim. É tão prático assim. E tão real quando você decide e você se torna uma pessoa intencional
de assumir responsabilidade da sua vida. Então, meus amados, conhecer as promessas, conhecer a palavra, me impulsiona o quê? A ter uma vida de oração, de eu comunicar com Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço o seu caráter, mais eu vou estar sendo constrangido pelo amor dEle. E você e eu, nós vamos dizer: Senhor, eu não consigo mais viver sem Ti. Então, queridos, que nós tenhamos esta segurança, que todas as circunstâncias, seja pecado, Carla, minha luta é espiritual, Satanás está me retalhando de tal, eu não aguento mais. Eu te pergunto, Satanás é maior do que Deus? Cara, você não crê em retaliação? Lógico que eu creio. Eu creio em aflição, ou aflições. Mas eu pergunto, as aflições, Satanás, o pecado, a dívida, o desemprego, a doença, é maior do que o nosso Deus? Então é nessa hora que nós temos que trazer a promessa. Olhar para o tamanho do gigante, olhar para o tamanho da dificuldade, olhar pela luta, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Mas eu te pergunto, onde está a sua vitória? Nas suas obras? Na sua frequência da igreja? Não, a nossa luta está na palavra. E a palavra de Deus diz que Deus já expôs publicamente Satanás, e já derrotou Satanás por nós. Mas, Carlos, por que então entra? Porque nós abrimos brecha, deixamos o medo entrar e valorizamos mais o gigante do que a palavra. Então, amado, vamos usar mais a palavra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ó Senhor, prepara uma mesa diante dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Não merece um aleluia, só eu que me empolgo. Só eu que me empolgo com isso. Olha bem o que o salmista está dizendo: prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Senhor, unge. Eu vou transbordar. Transbordar no quê? Como diz quem crer em mim, como diz as Escrituras, a palavra, rios transbordará, fluirá do seu ventre. Então não importa onde, nem a situação, creia. Você pode chorar a noite toda, mas a alegria vai chegar pela manhã. Carlos, você está empolgado. Não, é convicção. Isso tem mudado a minha história. Não pense você que todas as vezes foi assim. Tive momentos sim de falar: Deus, eu não aguento. Mas eu tenho mudado a minha linguagem. E posso dizer para vocês, eu estou aprendendo a orar. Jesus está me ensinando a orar, trazendo as promessas. E mesmo assim, quando eu falar: Deus, a minha noite está demorando. Mas não tem problema. O Senhor continua sendo o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu estou no deserto. Senhor, não tem problema, porque no deserto o Senhor vai fazer verter água da rocha, o Senhor vai mandar maná dos céus. E o Senhor, Carlos, e se morrer? Vou para o céu, porque o Senhor me garantiu isso. Não importa, porque todas as coisas... esse versículo tem que tirar da Bíblia, né? Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Todas as coisas Deus vai fazer contribuir, vai reverter esse limão em limonada, vai fazer esse deserto se tornar em Canaã. Ele vai usar esta situação e pode ter convicção que você vai sair desta prova
mais forte, mais abençoado, mais sustentado. Jó, citei semana passada, vou relembrar. Jó passou pelo deserto, quem me dera, Deus o livre. Mas se Deus permitiu, Ele pode dar o escape. E Deus não, diz um outro texto, que nós não somos provados além das nossas forças, porque no momento exato, quando eu estou declarando a verdade, quando estou crendo na verdade, quando estou orando em cima da palavra, Ele diz que no momento exato, Ele me dá o livramento. Então pode ter certeza, o seu livramento já é garantia, é promessa. E olha, você vai sair mais forte desta provação. Deus vai te dar criatividade, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te fazer muito mais próximo dEle, se o seu coração estiver dessa forma. Então elimine as palavras negativas, e realmente você e eu precisamos de um socorro. Para Carlos, pensa que é fácil? Mas vamos lá para Romanos 8, 26. Também o Espírito, quem? O Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Olha bem, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Leia lá o final. Porque não sabemos orar como convém. Então, além das promessas, eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo, pois eu não sei orar muitas vezes, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós precisamos ser mais intencionais pelos dons que nós recebemos do Espírito Santo. E lá em Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a palavra de Deus garante isso para mim: não vos deixarei sozinho, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade. Então, meu amado, para vivermos a nossa vida de oração baseado nas promessas, vamos tomar posse do socorro, da ajuda, da direção, da intercessão do Espírito Santo. E olha, nós que já recebemos o dom de línguas, nós estamos aprendendo a falar em mistérios com Deus, e o Espírito Santo que nos deu esta graça, nós temos que exercitar isso. Cara, mas eu não recebi esse dom. Mas você tem o Espírito Santo, desenvolva intimidade com Ele. Mas nós que pela graça recebemos esse dom, vamos transbordar nele, porque lá em Judas 1:20 diz: mas vós, amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, amados, promessas, ela é revelada. A promessa de Deus, precisamos do Espírito Santo para compreender. Então, amados, queria que você pudesse acordar para essa verdade. Aquele versículo lá de 2 Coríntios, né? Ou 2:9 lá. Aquilo que o olho não viu. Não? Então, põe lá 1 Coríntios 2:9. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido jamais ouviu, que jamais você imaginou, que jamais desceu ao seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, coisas que agora, mas olha o 10. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Vamos praticar também o 10. Nós sabemos que Deus tem algo para mim que eu nunca vi, que eu jamais ouvi, que eu jamais sonhei. São as promessas que Deus tem para mim, que amo a Deus, que é você que ama a Deus. Mas esta
coisa que você nunca viu, já está revelada ao Espírito Santo. E quanto mais eu e você tivermos intimidade com o Espírito Santo, estas coisas se tornarão reveladas ao nosso coração. Os sonhos, o propósito de Deus, o chamado de Deus será revelado a nós. O Espírito Santo que Jesus enviou a nós, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que foi liberado sobre a igreja, o mesmo Espírito que testificou ao seu Espírito que você agora é filho, que você é salvo. O Espírito Santo, ele está, à disposição para nos ensinar a orar como convém, que está disposto a nos guiar em toda a verdade e nos revelar as promessas. O mesmo Espírito está, trazendo uma vida abundante. Vocês estão aí? Não merece um aleluia? Eu estou dizendo para você o que a palavra de Deus diz. É só você ler. O próprio Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos. Olha, eu tenho que ir, senão o Consolador não vem. O Espírito Santo está aqui. Ou ele deve estar aqui. E se você tem Jesus, ele já está aí. Quem é que falou que você é filho? Quem te convenceu do pecado? O Espírito Santo. Quer um encorajamento? Tenha intimidade com ele. Eu estou aprendendo, tá? Mas eu quero mais dele. Eu tenho orado por isso. Eu quero viver os melhores anos da minha vida, só está chegando. Só está começando. Eu quero essa intimidade e estou buscando isso. Mas eu preciso do Espírito Santo. E aí estão debatendo. O dom de língua é do velho, já passou, não passou. Eis que mostra o caminho mais excelente. Vai cuidar da sua vida, meu irmão. E eu te pergunto, se você não tem intimidade com Ele, está na hora de conhecer. Não fique discutindo, é ou não é, pode ou não pode, é aqui, é ali. Fecha a porta do seu quarto e fala em intimidade com o Pai e deixa Ele se revelar a você. Desenvolva essa intimidade e fique tranquilo. Aí sim você vai transbordar. Aí você vai saber quem é Deus. E se falar em línguas, glória a Deus. Se não falar em línguas, glória a Deus. Mas você sabe quem você é. Mas entrar em discussão, eu não creio assim. Tá bom, creia do seu jeito. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus é trino. E o Espírito Santo habita no coração de todos aqueles que creem. E o Espírito Santo tem esta promessa. Olha bem, que nós temos que fazer o quê? Amados, edificai-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Deus está nos chamando a essa intimidade, querido. Chega de, assim, não é? Não, você só vai ser batizado com o Espírito Santo se depois do batismo nas águas. Quem disse? Quem disse? Eu não fui batizado no Espírito Santo, olha, nas águas antes do Espírito Santo. Deus é criativo, mas Ele olha para um coração sincero, o seu. Então pare de ficar, A oração tem que estar firmada na palavra. A oração tem que estar firmada na intimidade com Deus. Fecha a porta do seu quarto, vai lá, se dedica. Vai lá e se dedica e fala: Deus, eu preciso te conhecer. A palavra revela as promessas. O Espírito Santo ilumina. Tem umas frases bonitas que te pega que você fica chique. A palavra revela, o Espírito ilumina, a fé se apropria, a oração declara. E o coração
descansa nos braços do Pai. O Evangelho é tão simples, querido. O Evangelho é tão simples. Mostra-nos o caminho. Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conhece. Se vocês me conhecerem, conhecem o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A minha oração tem sido: Pai, eu não quero só transmitir conhecimento. Eu tenho orado para Deus me dar sabedoria ao comunicar a palavra. Porque eu vou dizer para vocês, se isso aqui for só palavras, que pena se você encarar assim. Você vai contar quantos S's eu comi na mensagem. Pode contar, e eu vou continuar comendo porque eu tenho fome de S. Mas a minha oração tem sido: Deus, me dá sabedoria ao anunciar a Tua palavra. Eu sou semeador. A minha oração é que encontre terrenos férteis, sinceros, que digam assim: Deus, eu preciso de Ti. Mas a gente vive hoje em dia tanta informação. Eu não quero passar informação para você. Mas você é responsável. Você é responsável pela sua vida. Eu não sou pela sua. Você e eu temos a vida que merecemos. Nós estamos colhendo o que estamos plantando. Essa é a verdade do nosso tempo com Deus. Com o nosso fechar da porta do quarto e de nós clamarmos: para onde irei eu, Senhor? Para onde irei eu? Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu tenho pedido isso a Deus. Eu sei, irmãos, esse salão vai ser pequeno, mas não de conhecimento sem unção, mas aqui será um local de transbordo da unção e do conhecimento, da graça e do conhecimento, pois nós somos chamados para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Orar alinhado nas promessas e na vontade de Deus. É você e eu que ora. Não dependa da minha oração, porque a minha oração não tem poder de decidir por você. A minha oração não tem poder, e vou dizer mais, nem Deus interfere nas suas escolhas. Eis que coloco diante de ti caminho de bênção e caminho de maldição. Filho meu, dá-me o teu coração. Feche seus olhos. Deus está nos chamando para uma vida de intimidade. Deus está chamando os filhos. Alguns deles são pródigos, que gastaram tudo. Gastaram a simplicidade do Evangelho, as experiências marcantes do Espírito, mas preferiram gastar. Hoje estão comendo comida de porcos.
Mas o Pai ama os filhos pródigos. Mas esse filho tem que dizer: Senhor, pequei contra os céus. Na casa de meu pai até os empregados têm o que comer. Mas tem os filhos, como eu e você, que às vezes, não é todas as vezes, que às vezes choramos dizendo: Pai, obrigado. Ou às vezes sem chorar, de maneira racional, você diz: Senhor, eu não sou nada sem Ti. Às vezes transbordante de alegria, às vezes dominado pela tristeza. Mas tem muitos como eu e você, que somos filhos e dizemos: Senhor, Te dou graça em tudo. Te dou graça, Senhor amado, pelas lutas. Te dou graças, ó Deus, pela Tua misericórdia. Te dou graças, Senhor amado, pela Tua fidelidade. Ó Deus, eu não mereço, mas o Senhor escolheu me amar. Eu sou Teu filho. Eu quero ser parecido contigo. Deus está nos chamando a essa intimidade. E eu quero te fazer o convite. Você que quer, que tem um coração latente como o meu, ou do seu, lógico, do seu jeito, mas você sente o que eu muitas vezes tenho falado aqui: Senhor, eu quero mais. Eu quero, Senhor, viver os melhores anos da minha vida. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais da Tua unção. Abre os meus olhos, Pai, para que eu veja. Se você assim deseja, se coloque de pé.